Emagrecendo na força do ódio. Você já ouviu essa expressão? Muitas pessoas publicam isso na internet. E o que isso gera? O que eu tenho que mudar? É isso que eu vou trazer aqui para vocês mudarem essa mentalidade e emagrecer de forma sustentável. Deixa eu me apresentar, eu sou a Andréia, sou especialista em emagrecimento comportamental e eu ajudo as mulheres 30 mais a gerenciar essas emoções e a transformar esse excesso de peso em autoestima. Sabe aquela história de que eu decidi emagrecer e eu quero isso para ontem? E aí eu começo naquela ansiedade, eu quero fazer tudo, todos os dias eu peso na balança, olho no espelho e aí de um dia para o outro. Isso é meio que irracional às vezes. A pessoa sabe que ela precisa passar pelo processo, mas tá lá 2 dias fazendo, se ela não vê um resultado, ela já começa aquela lamentação, uma certa obsessão também por esse resultado. Mas o que isso gera? É uma sensação de controle. E o que isso gera dentro de você? Muita ansiedade. E nessa tabelinha aqui, ó, que eu vou colocar para vocês, a ansiedade gera frequências baixas. E em frequência, todos nós temos, então são as nossas vibrações. Sabe quando você vai sintonizar um rádio? É exatamente essa sintonia que a gente precisa encontrar também do emagrecimento. Então a gente tem essa frequência. E quando eu tenho essa frequência baixa, mais eu atrapalho esse processo de emagrecimento, mas eu impeço que ele chegue até mim, porque essas vibrações baixas, elas geram efeito negativo no nosso corpo, na nossa mente. Então, isso você precisa olhar de verdade e entender que a ansiedade, além de frequência baixa, ela vai usar esse cortisol aí no seu corpo e vai economizar energia. Então, sabe aquela trabalheira toda, aquele desespero todo para emagrecer, porque eu preciso de um resultado rápido? Isso vai dizendo para o meu corpo que eu preciso economizar energia porque aqui tem muito cortisol e eu preciso colocar isso dentro do controle. Então, eu já falei de frequência, eu já falei da economia de energia através do cortisol, sem contar que o cortisol em excesso no nosso corpo fica, ó, acumulando gordura abdominal, onde as mulheres odeiam, né? É um ciclo que você vai se perdendo, porque quando eu vibro na ansiedade, quando eu tô enchendo o meu corpo dessa química, porque não existe uma separação de corpo e mente. Então não existe eu ir lá na academia treinar o meu corpo sem treinar a minha mente. Existe uma parte do límbico emocional que eu vou colocar aqui para você, que é onde a gente tem medo, ansiedade, culpa. Se eu estou usando mais esse cérebro baixo, eu, consequentemente, deixo de usar o córtex pré-frontal, que é essa região mais racional do seu corpo. O que é que isso quer dizer, preciosa? Que você vai ter menos capacidade de tomada de decisão, vai gerar mais estresse no seu corpo e essa tomada de decisão vai atrapalhar você a racionalizar na hora de escolher um bom alimento. Então, essa cascata de hormônios que você joga, controlando todo esse controle, todo esse processo, todo esse ódio para emagrecer, esse ódio para fazer as coisas, isso vai contaminando o seu corpo e vai deixando de usar o seu racional. Quando eu tô vibrando na ansiedade, eu gasto muito mais energia. Então, se eu resolvi treinar lá no final do dia, com certeza eu vou estar muito mais cansada, porque o meu corpo entende que eu tô em fuga o tempo todo, que eu preciso lutar o tempo todo. Então, isso gasta também muita energia do nosso corpo. Olha o quanto é importante. Mas agora vem a parte principal desse vídeo, que é o que fazer. Tome o emagrecimento como uma decisão
de vida, porque quem sofre com excesso de peso, com obesidade, ele vai ter que ter um controle disso para o resto da vida. Não adianta você fazer o que tem que ser feito num determinado momento. Então, a decisão é um processo de cura, é um processo, além do emagrecimento, você precisa sustentar esse resultado. E aí é que muda a chave da mentalidade, porque eu quero isso como um estilo de vida. Você tem que decidir isso. E aí, eu como profissional, entendo que esse trabalho, ele tem que ser em via dupla. Por quê? O que é essa via dupla? É a mudança de mentalidade, é a mudança e o autoconhecimento que você deve ter sobre você, sobre os aspectos que precisa ser mudado aí dentro de você. Porque o excesso de peso, ele tem uma função. E se você não souber qual é a função do excesso de peso na sua vida, você vai ficar também patinando ali, tentando mudar os hábitos. E vai ser muito mais difícil sem esse autoconhecimento, sem entender o que é esse excesso de peso tem uma função na sua vida. Então, mudar essa mentalidade, entender que as coisas que você faz, passa pelo processo, você tem que abrir esse coração e dizer: eu estou aberta à mudança, eu aceito que eu estou assim e que eu vou levar esse processo cada vez mais com leveza. Não é na força do ódio, preciosa. Então, abre esse coração, tenta deixar esse processo cada vez mais leve. No início, realmente você vai sentir, mas depois, à medida que você pratica o seu 1% todo dia, você vai transformando isso. E essa recompensa, eu te garanto, ela é transformadora, porque eu também passei por esse processo. E aí, cada vez que eu trabalho essas minhas crenças de que eu vou emagrecer na força do ódio, de que nada acontece comigo, o resultado não vem, tudo isso eu tenho que mudar essa perspectiva de olhar, de mudar essa mentalidade e dizer: eu vou passar pelo processo, esse processo eu vou tornar cada vez mais leve, para que eu tenha esse autocuidado, esse amor, essa autoestima trabalhada dentro de mim. E depois que você vê o resultado, depois que você vê a transformação, isso vai mudando a cada dia, vai te trazendo experiência, vai te trazendo hábito. Então, vamos mudar essa mentalidade, vamos olhar para dentro também. Faz eu comer além do que é necessário, faz eu ter uma compulsão alimentar. Perceba que toda decisão ela precisa de uma ação diferente. Não adianta eu querer mudar a curto prazo, porque eu vou ter um resultado a curto prazo e eu vou viver no efeito sanfona. Se esse vídeo foi importante para você e foi esclarecedor, clica aqui no curtir e também me segue nas redes sociais.